Já já a gente vai bater um papo com o infectologista, doutor Julival Ribeiro, lá direto de Brasília. Ele é de Santo Antônio de Jesus, bastante conhecido também nacionalmente. Ele é doutor em doenças infecciosas pela Universidade Nacional de Brasília, presidente da Aliança para o Uso Prudente de Antibióticos, membro do Serviço de Controle de Infecção do Hospital de Base de Brasília. Também tem treinamento em epidemiologia hospitalar no The Miriam Hospital, na Brown University, nos Estados Unidos. E tem um preparo muito grande. E a gente vai conversar com o Dr. Julival Ribeiro para tirar mais dúvidas, não é, sobre o coronavírus, sobre a Covid-19, essa pandemia que está aí mudando a rotina de todos nós, de todo o planeta. E a gente vai tirar mais dúvidas, não é? Falar aí sobre como é que ele está acompanhando as pesquisas, dicas aí também sobre a questão para se evitar o contágio do coronavírus, da Covid-19. E já estamos no ar com o Dr. Julival Ribeiro. Dr. Julival, seja bem-vindo à nossa programação, o programa Andaiá Urgente aqui pela Andaiá FM 97.1, direto de Santo Antônio de Jesus para todo o Brasil. Seja bem-vindo e é uma satisfação falar com o senhor. Muito obrigado à Rádio Andaiá FM aí. Vamos falar um pouco sobre coronavírus, né? Pois estou à disposição aí para as perguntas aí de vocês. Muito bem, doutor. Participando conosco aqui o nosso companheiro Tino Alves, também a nossa colega jornalista Cristina Pita, coordenadora do nosso site andaiá.com.br, que inclusive transmite o nosso programa ao vivo e a cores, com som e imagem digital em tempo real. Doutor Julival Ribeiro, doutor em doenças infecciosas pela Universidade Nacional de Brasília, é presidente da Aliança para o Uso Prudente de Antibióticos, a APUA do Brasil, é membro do Serviço de Controle de Infecção do Hospital de Base de Brasília, tem treinamento em epidemiologia hospitalar no The Miriam Hospital, na Brown University, Estados Unidos. E ele é PhD, doutor em doenças infecciosas. Doutor, já falando sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas aí, essa é a grande expectativa da população mundial com relação à pandemia do coronavírus. Como é que o senhor está acompanhando? Já se tem aí algo de mais concreto desde, digamos assim, nos últimos 30 dias? O Brasil, inclusive, já está participando também das pesquisas com o plasma extraído do sangue daqueles que foram curados da Covid-19. O que é que o senhor pode pontuar sobre esse aspecto? Olha, em primeiro lugar, né, essa pandemia começou na China, né, quando a realidade foi no final do ano passado, e ela está se expandindo no mundo inteiro, né? A gente está vendo que ela está vindo, quase todos os países do mundo já têm essa doença, né, da Covid, que todo mundo conhece aí como coronavírus 19. Era esperado, não é? Por quê? Porque a humanidade é um novo vírus que surgiu, não é? E a humanidade, ninguém tinha na realidade, né, desculpe assim, imunidade para esse novo vírus. Então... Pode falar, doutor, estamos na escuta. Bom, parece que caiu a linha aí do doutor Julimar, do doutor Julival Ribeiro. Vamos tentar refazer o contato aí com Brasília. A telefonia hoje está um pouco complicada, né? O doutor Julival Ribeiro vai continuar conversando conosco. Deixa eu agradecer aqui ao Café Seu Jorge, que é puro, cheiroso, gostoso. Que delícia de café, o melhor café da região. Também Biscoito São Benedito, que está comprovado. Biscoito São Benedito é o biscoito de toda a família. Biscoito São Benedito, à venda em todos os supermercados da região. Informações através do telefone 3631-4987. Pois não, Mário Freitas? Pois não. Oi, como eu não vou poder participar da entrevista, meu retorno está ruim, tá? Parabéns, belíssima. Doutor Julival possui, assim, um currículo maravilhoso. Eu só queria fazer aqui o registro, Ita, que morreu Dona Cipa Perla, Dona Paulina, aos 96 anos, mamãe de Jacques Wagner, e eu tenho certeza meu nome em todos aqueles componentes da rádio, da direção da Rádio Andaiá, todos fazem parte. E deixa eu mandar um abraço a Dona Ednólia Cabral, que é mamãe da Anjinha, vovó da Elisa, que tá chegando aí. E o burrinho aqui falou que era tio, Itajaí. Quer dizer, eu tirei a maternidade da Elisa
botei como tia. É mamãe, dona Ednória Cabral, diz que é nossa fã, me ouve todo dia. Continue ouvindo, minha linda. Um beijo, parabéns, vovó da Elisa. E meus sentimentos, repito, tá, gente? Em nome da direção da rádio todos, a dona, pelo passamento da Cipa Perla, 96, a dona Paulina, mamãe do senador Jacques Wagner. Valeu, Ita. Valeu, Mário. Os nossos sentimentos aí à família do senador Jacques Wagner também, que Deus possa colocá-la num bom lugar e confortar a toda a família. Bom, retornando o contato com o doutor Julival Ribeiro, né? Ele que é especialista aí em doenças infecciosas, é doutor em doenças infecciosas, mas doutor, o senhor falava sobre... Alô? Tá me ouvindo agora, doutor? Olha, mande outro número aqui, eu vou lhe passar, que é melhor, senão isso vai ficar caindo toda hora. Pois não, doutor, Fala pois aí, não. número aí, por favor. Quanto? 9 8321. 98321. Passa aqui pra ele aí, Caio, por favor. Alô? Pois não, pode falar, tá no ar. 9. Fale aí com o nosso companheiro Tino Alves na linha interna, viu? Por gentileza. 13 horas, 1 minuto, a gente vai restabelecer o contato com o infectologista Dr. Julival Ribeiro. É assim mesmo, programa ao vivo tem dessas coisas, né? Programa ao vivo tem dessas coisas. Olha, ainda hoje a gente vai conversar com o delegado Dr. Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Corpim. Uma prisão importante foi realizada e um figurão aí do mundo do crime, hein? Um figurão do mundo do crime, que estava aí a polícia já no encalço dele há algum tempo. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes sobre essa prisão importante realizada no dia de hoje. Inclusive já tem detalhes aí no nosso site andaiá.com.br. O doutor Edilson Magalhães, coordenador da 4ª Corpim, delegado da Polícia Civil, vai trazer mais detalhes já aqui no nosso programa Andaiá Urgente de hoje. Bom, a Unifrio de Casa está com a loja aberta para vendas online. Você não vai ter problemas em comprar na Unifrio de Casa. Você liga... Você faz o seu pedido pelo WhatsApp 71988304466, também pelo telefone 7536310666 ou ainda 3631-1241. Também utiliza aí o Instagram, que é o @Unifrio de Casa, das 8 ao meio-dia. Unifrio de Casa fica na Avenida Roberto Santos, em Santo Antônio de Jesus. Tudo ok, Tino? Com o infectologista doutor Julival Ribeiro, que é de Santo Antônio de Jesus, hoje atua em Brasília, no Hospital de Base do Distrito Federal. Doutor, o senhor falava aí sobre as origens, né, da pandemia do coronavírus. Nós estávamos pontuando sobre as pesquisas também, mas pode ficar à vontade, doutor, para concluir esse raciocínio. Ok. A pandemia, né, surgiu no final do ano passado e justamente está se expandindo, né, pelo mundo inteiro. Por quê? Hoje o mundo está interconectado, né? Você está na China, depois de poucas horas você chega aqui no Brasil e assim sucessivamente. E o grande problema na realidade é que a humanidade, tá certo? Ninguém tinha imunidade para esse vírus. Por isso que ele tem vamos dizer assim, uma velocidade rápida, né? Está atacando os seres humanos, né? Eu gostaria de dizer que esse coronavírus, né, ele causa realmente doenças graves, não é uma gripezinha como andou se falando aí no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e sobretudo, ele é grave para os idosos acima de 60 anos, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm hipertensão grave, pessoas que têm insuficiência cardíaca grave, né, e gestante, ele não é um grupo de risco, mas como nós sabemos, né, pelo vírus da gripe, a gestante também tem que se cuidar um pouco. Ou seja, esse vírus, como é que ele se transmite? Ele se transmite ao eu tossir, espirrar ou falar próximo de uma pessoa, né, através de gotículas. Para se ter uma ideia, essas gotículas podem, quando eu tossir e espirrar, pode chegar a quase 1,80 m. Daí que a gente recomenda manter uma distância de no mínimo 2 metros. A outra coisa muito importante desse vírus é que a gente, ao tossir, espirrar ou falar, ele pode se depositar em superfície, tipo computador, maçaneta, teclado, botão de elevador, e
ele vive em algumas superfícies por horas e até dias. Falando isso, o que é que eu quero dizer? A coisa mais importante hoje, né, é você manter essa distância, né, de no mínimo 2 metros entre uma pessoa e outra. Você deve lavar as suas mãos com água e sabão por 20 segundos ou usar o álcool gel e nunca tentar colocar a mão no rosto. Por quê? Porque tanto você pegando essas superfícies, você pode, na realidade, se contaminar e vir desenvolver a doença. A outra coisa que eu tenho, pelo que eu tenho lido no mundo, agora mesmo estava há pouco discutindo com os colegas, eu continuo defendendo o isolamento social. Ponto. Fiquem em casa. Por que isso? Hoje nós já sabemos que o vírus se transmite na comunidade. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm sintomas nenhum e está disseminando o vírus para outras pessoas. E tem aquelas pessoas que vão desenvolver os sintomas, mas 2 dias antes já está transmitindo o vírus. Ou seja, a melhor maneira hoje da gente evitar essa disseminação é o fique em casa, ou seja, o isolamento social. E a outra coisa importante é hoje nós recomendamos, começou isso pelos Estados Unidos, que a população use máscara de pano, feita em casa, com algodão, mesmo uma camisa velha de algodão, dá para você confeccionar uma máscara, porque você evita a transmissão à medida que você tem que sair, para ir numa padaria, para ir no supermercado, para ir numa farmácia e evitar que esse vírus se dissemine entre as pessoas. Portanto, eu sou favorável, apesar de ter esse grande questionamento no Brasil, para as pessoas ficarem em casa. E vou dizer o motivo por quê. Você imagina se você não tem esse isolamento social, de uma hora para outra, a grande maioria vai ficar infectado, vai precisar dos serviços de saúde e tem uma exclusão de casos. Não há serviço no mundo como está lá em Nova York, como foi na Itália, na Espanha, que dê jeito. Então, quando a gente explica que tem que ficar isolado em casa, é para você achar até esse número de casos que vinha muito grande, você tentar baixá-lo, tá certo? Para não sobrecarregar o sistema de saúde. Muito bem, doutor. Estamos conversando com o infectologista, doutor Julival Ribeiro. Ele está em Brasília, atua lá no Hospital de Base do Distrito Federal, é doutor em doenças infecciosas e é doutor em doenças, também é infectologista. Nossa companheira Cristina Pita, jornalista Cristina Pita, também tem uma pergunta para fazer para o doutor Julival Ribeiro. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, doutor Julival. Olha, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas, uma minha e uma de um ouvinte. Ok. A pergunta do ouvinte é a seguinte: quanto tempo o novo coronavírus sobrevive no ar e superfícies? A segunda pergunta, que é a minha, é se o coronavírus pode ser transmitido por fluidos sexuais. Ok. A primeira pergunta, o coronavírus, ele não se transmite pelo ar, ponto. Ele se transmite por gotículas, ou seja, dentro da saliva, eu tossir, espirrar, o vírus contém ali que pode atingir sua face, aí a mucosa da boca, nariz ou dos olhos e você pegar a infecção. A única preocupação em relação ao ar é dentro do ambiente hospitalar. Por exemplo, se o médico vai entubar um paciente, a enfermeira vai aspirar o paciente, vai fazer outras manobras que podem gerar essas partículas no ar. Por isso que eles têm que usar os equipamentos de proteção individual e por isso que nós recomendamos para a sociedade usar máscara de pano e deixar esse material, máscara cirúrgica N95, para os profissionais de saúde.
não tem nenhum trabalho no mundo ainda publicando, né, essa transmissão via sexual. Não tem nenhum trabalho mostrando isso ainda no mundo. A mesma maneira que não tem nenhum trabalho ainda falando realmente se é verdade ou não que ocorra a transmissão vertical, ou seja, da mãe para o filho. Existem alguns casos positivos no bebê, mas se acha que pode ter contaminado com a própria família ou ambiente ali. Então, não existe nenhum relato no mundo ainda de transmissão sexual pelo coronavírus. Doutor Julimar, a gente tem percebido que, Julival, perdão, a faixa etária dos pacientes contaminados pelo coronavírus, ela tem também se apresentado uma faixa etária mais tenra, mais jovem, não é? Inclusive com a mortalidade já de crianças. A princípio, se pensava que o vírus estaria mais suscetível a contaminar pessoas de mais idade, pessoas de meia idade com comorbidades já na sua vida normal, enfim. Qual é a recomendação que o senhor tem? O que é que o senhor pode falar sobre o contágio do coronavírus em jovens abaixo dos 18 anos e crianças também? Olha, nós sabemos que 80% das pessoas que pegam o coronavírus, eles realmente não vai ter problema nenhum, nem sabe que tiveram essa doença. Entretanto, era uma coisa que estava se falando muito no início da doença, que era uma doença de idosos e pessoas que tinham comorbidades. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, um paciente que tem insuficiência renal crônica, um paciente que tem doença pulmonar crônica, asma. O que nós estamos vendo agora com o passar dessa doença, vale a pena dizer que é uma doença nova, com alta dinâmica, que nós não temos resposta para a maioria das perguntas. Ela começa a cometer não só essa faixa etária que você mencionou, mas jovens e jovens sadios, 30 a 45 anos. Então, isso é uma falácia, jovens sadios e algumas crianças. Claro que a literatura fala que geralmente as crianças e os jovens estão mais protegidos, que também nós não sabemos ainda o porquê dessa proteção. Resumindo, todos nós podemos pegar a doença. E o problema é que 20% das pessoas que pegam doenças, 20% são doenças graves, 5% desses 20% pode ir para a UTI e são doenças graves que acontecem. Pneumonia leva a uma síndrome da angústia respiratória grave, você tem choque séptico, tá certo? E levando até a morte. Ou seja, é uma doença que não é uma gripezinha, e isso hoje já não se fala mais. Pode acometer qualquer faixa etária, como o mundo está mostrando, inclusive morrendo jovens e adultos jovens, tá certo? Que não tem comorbidade nenhuma, ou seja, não tinha doença nenhuma. Doutor Julival, a minha pergunta agora é a seguinte: a gente tem visto aí que muita gente tem conseguido a cura da Covid-19, do coronavírus. Eu lhe faço a seguinte pergunta: já que ficou constatado até agora que não existe uma substância que extermine o vírus, não é, que mate o vírus, digamos assim, essa cura, ela acontece como? Do que é que a pessoa realmente fica curada? O que é que os medicamentos que estão sendo ministrados, o que é que eles tratam no organismo humano que proporciona que essas pessoas saiam dessa zona de risco e voltem a ter a sua vida normal? Primeiro, dizer que 80% dessas pessoas respondem normalmente, não precisam nem ficar hospitalizado, muito menos ir para a UTI. Primeira coisa que eu vou falar, não existe até esse exato momento nenhum tratamento para coronavírus no mundo. Não existe. O que está acontecendo, por exemplo, Estados Unidos, e até um brasileiro que está testando uma das drogas que nós pensamos que pode dar solução, chama Remdesivir, mas cloroquina, tudo que se está falando, tudo não existe trabalhos em ensaios clínicos de primeira grandeza. Ou seja, até esse presente momento não existe nenhuma droga estudada clinicamente para dizer que se trata essa doença coronavírus. Ou seja, não tem droga
nenhuma. O que está se fazendo é algumas pessoas estão usando desesperadamente, inclusive da classe médica, essa droga, mas não tem no momento nenhum tratamento. Ou seja, o que nós precisamos era que o Brasil, alguns centros estão fazendo isso, é estudar clinicamente, pegar um paciente que vai usar, outro que não vai usar, é um bom modelo científico para depois a gente dizer, olha, essa droga serve, essa não serve. Eu espero que daqui até final de maio nós já tenhamos alguns resultados no mundo que estão estudando essa droga. Mas até agora eu posso lhe afirmar, a gente está usando essa droga empiricamente, achando que resolve, mas não tem nenhum dado clínico no mundo mostrando qual é a droga ideal para se tratar coronavírus. Daí é que eu falo, muito importante é você manter o distanciamento social e evitar contatos para a gente não se contaminar. A outra coisa também que o mundo vem desenvolvendo são N laboratórios no mundo em relação à vacina. Pelo que eu tenho lido, vacina só no ano que vem. E esperamos que ela seja eficaz quando estiver aí. Muito bem. Doutor, com relação aos cuidados pessoais, não é? Se propaga muito aí, tem se divulgado muito, o uso do álcool gel, o uso da higienização com outros produtos, das mãos, punhos, enfim. O que é que o senhor pode falar sobre esse aspecto também? Porque isso acaba gerando uma dúvida na cabeça das pessoas. Tem gente que já ouviu dizer que o álcool gel não é tão eficiente quanto o detergente que se tem em casa, quanto a água sanitária e vice-versa. Qual é a realidade desses fatos? Olha, a realidade primeiro falando, use água e sabão, tá certo? Porque o vírus tem uma camada de gordura, falando assim, uma linguagem bem simples, e a água e sabão, você usando por 20 minutos, você mata o vírus. O álcool a 70% é excelente, destrói o vírus sim. E outra coisa, se você estiver em casa, ou você que é um profissional de saúde, é que quando você chega em casa, qual é que nós estamos recomendando? Você deixar a sua sandália na porta de casa, entra com outra sandália, toma seu banho, pega essa roupa, na realidade, depois coloca na lavanderia e você vai, por exemplo, lavar uma roupa normalmente. Agora, essa outra pergunta, assim, o hipoclorito de sódio, a famosa Quiboa, é excelente para fazer desinfecção em sua casa, em superfície. Claro que você tem que diluir para não ser altamente tóxico, é excelente. Só tem esses 3 produtos hoje que nós recomendamos, tá certo? Para você fazer a desinfecção, ou seja, álcool a 70%, você lava suas mãos com água e sabão, que é muito bom, e para a superfície em sua casa, você pode usar aí o famoso hipoclorito de sódio, que é que boa, e vai fazer as diluições, né, que se acha correto. A mesma coisa, aquele produto que você usa, que é de hipoclorito de sódio, né, que a gente usa para fazer a desinfecção das frutas, de legumes, quando a gente traz do supermercado ou de uma feira, você pode usar aquele produto, vinagre, outras coisas que estão falando por aí, nada mata o vírus. Muito bem, estamos conversando com o infectologista, doutor Julival Ribeiro, ele está em Brasília, direto de Brasília, falando conosco. Doutor, com relação às dicas de alimentação, tem muita gente divulgando muita coisa aí, sobretudo nas redes sociais, na internet de um modo geral, muita gente falando aí que comer isso faz bem, que comer aquilo aumenta a imunidade. Qual é o parecer do senhor sobre essas recomendações e o que de verdade tem no meio desse contexto todo? Olha, não existe nada disso em relação ao coronavírus. Manter uma dieta saudável é o que nós devemos fazer. Comer bem, frutas, tá certo? Legumes, essas coisas, isso é o que normalmente faz, é rico em vitamina. Não existe nenhuma vitamina, não existe nenhuma outra coisa que vai prevenir o coronavírus. A gente mantém uma doença saudável, uma dieta saudável, claro. Agora, infelizmente, a gente não pode, por causa do isolamento, fazer exercício físico. Isso vale para a nossa vida, independente do coronavírus. Ok.
Doutor Julival Ribeiro, infectologista, algo mais que o senhor queira acrescentar, doutor, nessa entrevista conosco aqui pelo programa Andaiá Urgente na Rádio Andaiá FM, algo que a gente não tenha lhe perguntado, que o senhor acha relevante fazer o registro? Mário Freitas, parece que tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Mário Freitas, aguarde na linha, doutor, que o nosso companheiro Mário Freitas vai lhe fazer uma pergunta, ok? 13h20, Mário. Alô? Pois não, Ita. Eu tenho uma pergunta aí, tá? Ao doutor Julimar Ribeiro, meu retorno tá péssimo, desculpa aí, tá, Jair, se eu lhe atropelei. Eu só queria fazer uma pergunta, doutor Julimar Ribeiro, brilhantes esclarecimentos. Com a experiência sua, doutor Julimar Ribeiro, o senhor que já viu várias crises e conhece tudo, né, aí dessa área, com otimismo, quando é que nós baianos, nós brasileiros, poderemos dizer, estamos livres, acaba a quarentena, vida normal, doutor Julimar Ribeiro, por gentileza. Olha, é uma pergunta muito difícil, porque suponho que nós vamos levar ainda mais alguns meses, tá certo? Alguns meses, e a grande pergunta do mundo científico é, o que vai acontecer no próximo ano? Por exemplo, o que é que vai acontecer no hemisfério norte? Será que nós vamos ter uma segunda onda? Ninguém tem essa resposta. Ninguém tem essa resposta. O que nós desejamos, na realidade, é que surja logo uma vacina, tá certo? Para isso sim, a gente vacinar as pessoas e ficar imune. Mas essa resposta que o senhor me fez é que o mundo também quer. Quando será que a gente vai, pelo menos, aliviar um pouco esse problema da pandemia? Esperamos que no segundo semestre a coisa ela caia um tanto no mundo, né? No mundo. Agora, é importante a gente ter essa noção que enquanto não ocorre isso, a gente usar tantas medidas preventivas que eu falei anteriormente. Se você tiver necessidade de sair, você usa uma máscara de pano, evitar aglomerações, tá certo? Você higienizar suas mãos ou com água e sabão por 20 segundos, ou usar álcool gel a 70% para evitar o quê? Evitar de você contrair esse vírus. Uma coisa que eu estou esperando que o mundo comece a fazer, né? Eu espero que o Brasil, as autoridades comecem a fazer isso, ou seja, o mundo já está desenhando o seguinte, né? Já existem exames chamado aí exame de sorologia, que eu posso dizer se eu estou com a doença ou se eu já estive essa doença que é o coronavírus. Eu espero que a gente comece a fazer isso, Estados Unidos está começando a fazer, a Alemanha está começando a fazer, e a gente, como dissesse assim, olha, você já fez esse teste, você já teve contato com a doença, você pode voltar a trabalhar. Mas isso é importante a gente ter, somente fazer com teste de qualidade, tá certo? Seja aprovado por organismo aqui do Brasil que tenha qualidade esse teste, que meu medo é que está tanto o teste vindo do mundo, como teve na Espanha que devolveu o teste para o país que eles compraram. Mas eu espero que essa situação passe, e a mensagem aqui última que eu quero deixar é que nós, seres humanos, temos que deixar de ser prepotentes. Na minha visão, com 40 anos de formado, tá certo? A minha visão é, ou a humanidade parte para lidar com o que o mundo chama de saúde única, ou seja, é cuidar do ser humano, cuidar do meio ambiente e cuidar dos animais. Se nós não olharmos essas três coisas, nós nunca iremos conseguir deter essas pandemias nem melhorar a saúde no mundo. É isso que eu desejo, saúde única. Temos que olhar para a natureza, para os animais e ser humano para construirmos um mundo melhor. Muito obrigado aí pela oportunidade aí de estar falando com vocês aí da Rádio Andaiá. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Conversamos com o infectologista doutor Julival Ribeiro, direto de Brasília. Ele é de Santo Antônio de Jesus, mas atualmente está em Brasília, já
Ele trabalha no Hospital de Base de Brasília, doutor em doenças infecciosas pela Universidade Nacional de Brasília. Tem um currículo belíssimo e trouxe aí informações importantíssimas sobre a Covid-19 para os nossos cuidados, para a nossa prevenção. 13h25, vamos ao intervalo. Daqui a pouco